Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías 66,18-21. E reconduzirão de toda a parte vossos irmãos. Assim diz o Senhor. Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas, eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei, dentre os que foram salvos, mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes, e, para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória. E reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários. Diz o Senhor, e como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 116, 117. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Segunda leitura. Hebreus 12, 5, 7.11, 13. O Senhor corrige a quem Ele ama. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em meu amor, assim fala o Senhor. Quem em mim permanece e no qual permaneço, esse dá muito fruto. Evangelho. Lucas 13, 22-30. Virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti,
e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A porta estreita da reconciliação universal. O Deus que reúne os dispersos. Na encruzilhada da história, quando os povos se fragmentam em muros, línguas e fronteiras, o Senhor se levanta como aquele que conhece pensamentos e obras, e que deseja reunir todos os seus filhos. Isaías, profeta do exílio e da esperança, anuncia um Deus que não se limita a Israel, mas que envia mensageiros às terras distantes, Tarsis, Fut, Lud, Tubal, Javã, para proclamar sua glória. É o Deus da universalidade, que transforma o sofrimento em missão e a dispersão em comunhão. A pedagogia do amor e a porta estreita. Isaías 66 foi escrito num tempo de retorno do exílio babilônico, quando o povo de Israel tentava reconstruir sua identidade e sua fé. O templo havia sido destruído, e a adoração precisava ser purificada. Deus então promete reunir não só os judeus, mas também os gentios, e escolher dentre eles sacerdotes e levitas. É uma revolução espiritual. O culto não será mais exclusivo, mas inclusivo. A salvação não será mais privilégio, mas convite. A correção como caminho. A carta aos Hebreus nos lembra que o Senhor corrige a quem ama. Em tempos de dor, somos tentados a ver castigo onde há cuidado. Mas a correção divina é como o cinzel do escultor, molda, fere, mas revela beleza. Firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, é o chamado à perseverança, a cura que nasce da disciplina. Em nossa realidade marcada por crises sociais, separações e desânimo, essa palavra é bálsamo e desafio. A porta estreita e o banquete universal. No Evangelho, Jesus nos convida a entrar pela porta estreita. Não é uma porta de exclusão, mas de exigência. Não basta ter estado perto dele, é preciso viver a justiça. Muitos baterão a porta, mas serão reconhecidos não por palavras, e sim por obras. E então, virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino. É a imagem da inclusão radical, da inversão dos papéis, últimos que serão primeiros, primeiros que serão últimos. Hoje vivemos em um mundo globalizado, mas fragmentado. As redes nos conectam, mas também nos isolam. A fé se espalha, mas muitas vezes se dilui em superficialidade. Isaías nos convida a sermos mensageiros da glória de Deus, não com discursos vazios, mas com vasos purificados, ações concretas, justiça social, acolhimento dos excluídos. Hebreus nos chama à maturidade espiritual, e Lucas nos alerta contra a religiosidade sem compromisso. Reconduzir os irmãos e abrir espaço à mesa. Que sejamos hoje como os enviados de Isaías, mensageiros que atravessam fronteiras, que anunciam a glória de Deus aos que ainda não a viram. Que nossa vida seja oferenda, levada com esforço e beleza, como os irmãos que chegam a Jerusalém em mulas e dromedários. Que aceitemos a correção do Senhor como caminho de cura, e que não nos contentemos em estar próximos de Jesus, mas em permanecer nele. E que ao final, quando a porta se fechar, estejamos dentro, não por mérito, mas por misericórdia. Que nossa fé seja estreita como a porta, mas larga como o coração de Deus.
Que a mesa do reino nos encontre com irmãos de todas as línguas, cores e histórias. A salvação é universal, mas exige conversão. A porta é estreita, mas a mesa é ampla. Que sejamos mensageiros da glória e construtores da comunhão. Oração. Atravessar a porta, reconduzir os irmãos. Senhor da história e dos caminhos ocultos, que sondas os pensamentos e recolhes as obras espalhadas pelos ventos do tempo, diante de ti nos curvamos como vasos ainda imperfeitos, pedindo que nos purifiques com tua justiça e amor. Ensina-nos a ler os sinais de nossa época, marcada por ruídos, pressas e exílios silenciosos, como Isaías viu em meio ao exílio a promessa da reunião. Nós também, Senhor, queremos ser enviados às terras distantes, onde tua glória ainda não foi vista, onde tua paz ainda não tocou. Que sejamos mensageiros do Evangelho não apenas em palavra, mas em obras que curem, abracem, construam. No mundo de hoje, onde o virtual nos conecta, mas o amor real se esfria, dá-nos coragem de buscar o irmão esquecido, de reconduzi-lo como oferenda viva, ao teu Monte Santo. Ajuda-nos a transformar nossos meios, carros, redes, conversas, projetos em caminhos de comunhão como os mulas e dromedários da profecia. Corrige-nos, Senhor, nas nossas fugas, quando resistimos à tua disciplina que salva. Mostra-nos que a dor da correção é solo fértil, que produz frutos de justiça para os que nela perseveram. Que firmemos as mãos cansadas diante do serviço árduo, e sustentemos os joelhos vacilantes da oração diária. Ajuda-nos a não reclamar das exigências da porta estreita, mas a amá-la, pois ela nos forma com sabedoria e nos afasta da injustiça. E quando olharmos para o banquete do reino, não permitas que fiquemos do lado de fora por termos vivido de aparência. Faze com que nossa fé seja uma estrada de entrega e verdade para que junto aos últimos, os que o mundo despreza, tomemos lugar à mesa como irmãos reconciliados, vindos do norte, sul, oriente e ocidente, cantando o amor comprovado que sempre é fiel. Que nesta geração de fronteiras e muros, nós sejamos construtores de pontes. Que neste tempo de correções amargas, nós abracemos a formação do Espírito. E que neste mundo de portas largas e caminhos fáceis, nós sejamos os que escolhem o estreito não por heroísmo, mas por amor à verdade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.